Estamos de volta e o programa de hoje discute a saúde pública municipal com o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, auxiliar de enfermagem do Hospital do Servidor Público Municipal, Flávia Anunciação, e também o médico plantonista do SAMU, Dr. Laélcio Lins Ramos dos Santos. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, perguntar para o Dr. Laélcio, qual que é o grande problema, na opinião do senhor, dessa mudança, né, chamada de descentralização aí das 31 bases de atendimento que a gente tinha para essas, se eu não me engano, 70 e poucos postos de atendimento que a gente tem agora? Na verdade, isso está dentro de um contexto de economia. Há um ano atrás, a Secretaria Municipal de Saúde quis fechar 60 AMAs e postos de saúde. Não conseguiu e esse ano voltou a carga para tentar economizar e agora com os olhos voltados ao SAMU. Essas bases modulares do SAMU, elas têm respaldo na literatura internacional. No mundo inteiro se usam bases modulares para estabelecimento de bases de postos de atendimento pré-hospitalar. Aqui em São Paulo, essas bases começaram a ser implementadas mais ou menos em 2002 e seguindo critérios técnicos, né? A cidade de São Paulo é muito grande, ela tem barreiras físicas, geográficas importantes, no mínimo 4 rios que cercam a cidade e que são obstáculos à locomoção das ambulâncias, né? Então, o estabelecimento de bases, ela precisa levar em consideração essas barreiras geográficas, as represas, braços de rios. Você precisa posicionar essas bases em locais a contornar esses locais de alto fluxo de veículos que, às 6 da tarde, a ponte do Jaguaré, com sirene ou sem sirene, você leva 5 minutos para atravessar. Então, nós precisamos de uma base de um lado da ponte do Jaguaré e do outro, do lado da ponte do Jaguaré, em algum ponto. Além desses critérios geográficos, também critérios da epidemiologia da urgência e emergência da cidade de São Paulo. Bom, essas, na verdade, eram 40 bases que lá entre 2002 e 2008 foram estabelecidas, 9 já foram lentamente fechadas. Sobraram 31 que agora, essas 31 bases estão sendo, em uma canetada, de um dia para o outro, sendo fechadas. E aonde colocar essas equipes? Para economizar esses R$20 mil por mês por cada base, R$620 mil por mês. Vamos colocar essas equipes em algum lugar. Aonde? Em unidades básicas de saúde, em aparelhos próprios da prefeitura. Só que esses aparelhos próprios da prefeitura não estão localizados em posições estratégicas ou da epidemiologia da urgência e emergência, ou obedecendo contorno a essas barreiras físicas da cidade de São Paulo. Então, é uma questão de base, de princípio. Isso não sou eu que digo, mas a Organização Mundial de Saúde tem esses parâmetros todos muito bem estabelecidos. A cada quantos mil habitantes deve-se ter uma base, qual a velocidade em que uma ambulância trafega numa via de alto fluxo, uma via de alta velocidade, mais ou menos 1 km por hora. Se essa via for de menor, essa velocidade cai a metade ou até 1/4. Então, nós precisamos ter bases à beira de grandes avenidas, porque nós conseguimos rapidamente cair na grande avenida e chegar rapidamente. O atendimento pré-hospitalar tem que priorizar as doenças, as patologias tempo-dependentes. Um infarto agudo do miocárdio, um trauma, a viatura tem que chegar rapidamente ao local. O que está se fazendo é desmanchando todas essas ambulâncias, colocando nas periferias, em geral nas bordas da cidade, que é outro erro conceitual. A base, você tem que pensar uma base do SAMU como um alvo de tiro ao alvo. Ela tem que estar localizada num ponto estratégico em que ela possa se direcionar para todos os lados. Várias bases foram estabelecidas em extremos da cidade. Então, ela perde todo um lado de eficiência. Ela deveria estar mais ao centro dos locais onde precisam chegar. A cidade de São Paulo, ela tem uma concentração de pessoas no centro expandido. Avenida Paulista, Avenida Berrini, Brigadeiro, Faria Lima, ela concentra uma quantidade de gente muito grande. E é aí que acontecem os problemas. E você está levando as bases para as periferias, longe de onde os problemas realmente acontecem, sejam clínicos, sejam traumáticos.
E se trabalha com protocolos, essa questão de tempo é muito importante, protocolos internacionais, o que já na cidade de São Paulo, sem essa descentralização, já acredito que seja muito difícil de ser cumprido. Exatamente. Quer dizer, essa descentralização torna ainda essa questão mais difícil? E tem a questão também que a gente está colocando, a orçamentária, que o SAMU ele é financiado uma parte pelo governo federal, o governo do estado de São Paulo e o município de São Paulo. E já tem uma ação no Ministério Público cobrando esse repasse do estado, que coincidentemente aqui é o mesmo partido, né, que administra a cidade de São Paulo e o governo do estado, e não há o repasse do estado aqui para o município de São Paulo, para o SAMU. Então, a gente tem que cobrar, né? Inclusive, os trabalhadores já estiveram aqui na Câmara Municipal, conversaram no Colégio de Líderes, pedindo apoio de outros vereadores, porque a gente tem um projeto aqui, um PDL, para assustar essa portaria e apresentar essa reestruturação, discutir com os trabalhadores, discutir com a sociedade através da Comissão de Saúde e fazer, de fato, se quiser fazer mesmo uma reestruturação, de ser dialogado com a sociedade. Isso que a gente está tentando fazer aqui na Câmara Municipal. E como é que está a situação nesse momento? A gente teve algumas, não greve, mas paralisações do SAMU. Em que pé que está nesse momento a situação? Houve toda essa paralisação com muito cuidado, né, por conta da especificidade do serviço SAMU, né. Foi uma paralisação construída com todo um respeito à população que o SAMU atende, todos os trabalhadores muito cuidadosos, né. Conseguiu-se algumas coisas, mas o fundamental que é essa reestruturação verticalizada, a prefeitura parece que não abre mão, né? É muito intransigente e muito inflexível naquilo que o colega aponta, que são os estudos e os protocolos que devem subsidiar qualquer tipo de reestruturação do SAMU. E é isso que a gente quer voltar a fazer a discussão. Não serve, não cabe uma reestruturação em que você desaloja, né? A gente tem a denúncia de que uma das bases do SAMU foi desmontada e o local entregue para uma escola de samba, né? Com todo respeito a uma escola de samba, mas uma base do SAMU naquele local tem uma função muito mais vital do que tem uma escola de samba. Então, o que a gente vê hoje da prefeitura é uma inflexibilidade na conversa com os trabalhadores, uma inflexibilidade na discussão técnica e assim, as pessoas estão sendo colocadas em locais inadequados e aquilo que a prefeitura promete esse local está inadequado, falta um chuveiro? Não se preocupe, nós colocaremos um chuveiro. Por exemplo, no Hospital de Servidor, a pessoa do local onde ele está até o local para ele tomar banho é 20 minutos andando. 20 minutos andando. Então, assim, completamente inadequado. A promessa faltou o chuveiro, a gente põe o chuveiro. Não tem filtro, a gente coloca o filtro. Então, assim, você vê que ao invés de rediscutir, sentar com os trabalhadores, com a comissão, com os vereadores, a gestão, e a gente conseguir chegar num consenso, ao invés de baixar a bola e fazer esse tipo de conversa, não. Eles continuam impondo, apesar de tudo aquilo que se tem apontado de inadequação, continuam impondo uma reestruturação vertical. O grande problema disso o grande problema dessa falta de sensibilidade dos nossos gestores é que lá na ponta, quem vai pagar o preço é o paciente, o usuário do SAMU que necessita e que não vai ter atendimento. E que isso muitas vezes pode significar a morte de uma pessoa. Esse planejamento estratégico que a gente não conseguiu ver até agora, nós protocolamos, nosso mandato protocolou um pedido de CPI aqui na Câmara Municipal. A gente vai ter acesso a todo esse estudo, né, que não teve, na verdade, e vai apurar, porque pessoas estão morrendo, né? A mídia já está noticiando, pessoas estão morrendo por falta de atendimento, por falta de tempo de chegada dos trabalhadores do SAMU para fazer esse atendimento. Então, essa Câmara Municipal também será responsabilizada por essas vítimas aí que estão morrendo por conta de não discutir abertamente esse projeto, né, de reestruturação. O diálogo continua ainda
para que haja O mudanças diálogo continua, o teu projeto para assustar a portaria, interromper e a gente começar essa discussão seriamente, né? E tem a CPI, que a gente vai verificar todos esses dados, todos esses acidentes que estão acontecendo e essa falta de atendimento, o aumento do tempo-resposta. Né? Esse aumento do tempo-resposta está sendo muito grande. O diálogo que a prefeitura se coloca e se propõe a fazer é: tem um problema pontual, resolvemos o problema pontual. Mas a nossa colocação é que o projeto como um todo está errado. Não adianta você manter uma base do SAMU numa UBS, que aos domingos tem uma feira na porta dessa UBS. E como uma viatura vai sair da UBS? Não adianta manter uma base do SAMU dentro de um CAPS, que é um Centro de Apoio Psicossocial, que não tem nada a ver com emergência. E que o portão não cabe uma ambulância passando, tem que fazer manobra, a rua é estreita, passa muita gente por ali. Não adianta resolver um problema pontual, que falta água, falta um chuveiro, ou põe um guarda-sol na frente. Nós precisamos rediscutir o projeto. Nós não somos contra o fechamento de bases modulares, mas vamos colocá-las em instrumentos adequados que trabalhem em regime de prontidão. Porque UBS, CAPS e AMA não trabalham à noite, em final de semana, não é 24 horas. Então, vamos colocar essas bases que foram fechadas, quer economizar, tudo bem, mas em locais adequados. Nós tivemos agora na base do Capão Redondo, a ambulância do SAMU não conseguiu sair porque o portão estava fechado e carros pararam na frente do portão, assim, e a ambulância não conseguia sair. Demorou 2 horas para achar a pessoa que estava com a chave do estabelecimento lá para a ambulância sair para o resgate. Não, isso é inadmissível na cidade de São Paulo, uma situação desse tipo. E a administração, com certeza, deveria ter pensado nessa situação. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. No terceiro bloco do nosso programa, a gente conversa mais sobre a questão do Hospital do Servidor Público Municipal. Nós voltamos já.